Ajoelhados enquanto falamos com nosso Deus. Querido Pai, seja, Senhor, neste momento, o nosso convidado de honra nessa tarde. Esteja especialmente com essas pessoas que estará selando a sua vida para contigo, Senhor. Ajuda que elas possam permanecer em tua igreja até tua volta. Esteja de um modo especial também com o nosso pastor. Instrui-o para que ele possa fazer esta cerimônia da melhor maneira possível, não para si mesmo, mas para a honra e para a tua vida. Esteja com a liderança desta igreja. Ajuda-o e desenvolve naquilo que é dedicado a cada um que é fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa frente em nome de Jesus. Amém. A todos que aqui estão, com muito prazer, estendo as mais cordiais boas-vindas a todos vocês. Antes de continuarmos a nossa programação, eu quero apresentar-lhes os que estão aqui compondo a plataforma. Da minha direita para a esquerda, tenho o irmão Joel Francisco Nunes, diretor de Escola Sabatina dessa igreja, organista e também diretor de mordomia. Tenho também à minha próxima direita a jovem Sheila do Nascimento, também recepcionista da Escola Sabatina desta igreja. Aqui temos a honra de receber nosso irmão Noé Alves Cardoso, diretor do Clube de Desbravadores Videira Real da Igreja Adventista Central de Ferraz. Também com ele veio um grupo de desbravadores. E à minha extrema esquerda, o irmão João Fortunato de Castro, primeiro ancião da Igreja Adventista Central de Ferraz de Vasconcelos. E a ele eu estendo a palavra. Continuando os momentos festivos desta tarde, ouviremos uma variação pelo coral desta igreja. Na tristeza
se esconder a alegria que tenho nessa tarde de estar aqui com os irmãos participando desta cerimônia batismal. Esta igreja é uma igreja que marcou muito o meu trabalho, inicialmente no ano passado, lá pelos meses de abril, de maio. Realizei aqui uma série de conferências, houve aqui vários batismos. E também agora, neste primeiro sábado, depois de minha ordenação ao ministério, fiz questão de estar aqui com os irmãos de Vila Santa Margarida. E também, depois de alguns arranjos feitos com a liderança desta igreja, foi possível termos agora a realização desta cerimônia batismal. Uma cerimônia muito bonita, muito alegre, e também porque serão 3 juvenis, 2 garotos e a pequena Kelly, que nesse momento, nessa cerimônia, selarão a fé que eles têm em Cristo. E queridos amigos, queridos irmãos presentes aqui neste momento, em breve, quando o sol se puser, hoje o sol se põe 19 horas e 50 minutos, entraremos numa nova semana. Domingo, primeiro dia da semana, e exatamente na semana do Natal. Agora, ao vir aqui para este local, eu vim da igreja de Ferraz, vim da minha casa, e observei o movimento das pessoas. E falei com a minha esposa: quanto movimento, pessoas para lá, pessoas para cá, muitos automóveis na rua. E ela me falou: mas é lógico, é Natal. As pessoas estão querendo comprar, só, porque o dinheiro às vezes não dá, né? Mas estão por aí andando, olhando, é espírito de Natal. Queridos irmãos, dia 25 de dezembro, comemora-se no mundo cristão o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento, nessa tarde, fazer uma pequena analogia do batismo e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que o Natal é deturpado porque simplesmente pensa-se em ganhar presentes, pensa-se nas festas em que a pessoa irá participar e comer, pensa-se em muitos motivos egoístas. Mas eu sei de pessoas, sei de irmãos que lembram-se de Jesus Cristo nascendo lá na manjedoura, nascendo na cidade de Belém. Lembram-se que Jesus Cristo é o presente máximo, o presente maior que Deus pode nos conceder. E que embora muitos comemorem o Natal, não entendem o espírito do Natal e não entendem o porquê que Cristo, Deus Todo-Poderoso, Eterno, decidiu tornar-se um ser humano frágil, um ser humano sujeito aos problemas, dificuldades e fraquezas que nós também somos sujeitos. Porque Jesus Cristo veio simplesmente para fundar uma nova religião? Não, não foi só por isso. Ele veio para viver como ser humano. E como ser humano relacionar-se com seu Pai Celestial. E como ser humano vencer as tentações e morrer também a morte ignominiosa da cruz. A morte que era reservada aos marginais. Queridos irmãos, não vamos deixar que certos costumes de nosso país estraguem e obliterem nossa visão de Jesus Cristo. Jesus veio para trazer-nos salvação. Esse é o presente de Jesus. Quando se fala de Cristo, do Natal, não, mas eu creio no Natal, eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Mas rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Rejeitam. Quando se lhe faz um apelo, não posso, sou muito ocupado, tenho problemas de família, não posso seguir Jesus. Vocês estão rejeitando o presente maior que dão em Cristo Jesus. E esta semana, que daqui a algum vamos agradecer a Deus, eu tive um presente muito bonito. Cadê? Agradeço isso, não quero mais que ruim. Mas, queridos irmãos, em Jesus, na circunstâncias desfavoráveis, e a cuidar. Pessoas pensarem que manjedoura é bercinho. Manjedoura é um comedor. Mas, lugar no manjedoura, nós, a vida de Jesus, e sem Deus, a maior parte de informações temos nossa sabedoria, seríamos cristãos muito melhores. Vamos então, o nascimento para esse batismo. O batismo que diz ao novo nascimento.
quando dirigiu-se a Cristo, que água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Jesus, que é o bater, emergir, entrar dentro da água. Ele pingar um pouco de champanhe na cabeça, um pouco de sal, um pouco de água, um pouco não sei o que mais. Isso não é batismo. Bíblico cristão não é batismo, não tem nenhum valor perante Deus. O batismo cristão tem a ver com a água, a imersão numa porção de águas. Por que água? Para que nós usamos água? Para quê? Para que ninguém usa água aqui? Não? Banhar-se, para beber, muito bom, água dentro do organismo, para limpeza interior. Usamos água também para o que mais? Lavar a roupa, não é isto? Lavar o automóvel, lavar a casa. A água, naturalmente, inerentemente, tem um significado de limpeza. E uma reportagem ontem na televisão, o Paulo parece que está voando, uma região assim, que não há água, faz 15 dias. Que terrível! Que terrível situação é a falta de água. Queridos irmãos, aqui no batismo, a água tem também este significado, este simbolismo. A lavagem, a purificação. Os judeus do Antigo Testamento, o antigo povo de Deus, eles tinham lavagens, eram chamadas de abluções. Quando uma pessoa que não pertencia ao povo judeu queria ser um seguidor da religião judaica, eu quero dizer aqui que não há nenhuma condição de uma pessoa que não é judia ser judia, isso é impossível. Tem que nascer judeu, pai e mãe judeu, ou só o pai ou só a mãe. Então ele queria ser um prosélito. O que é um prosélito? Um seguidor da religião judaica. Então eles lavavam várias vezes o corpo dessa pessoa que era gentia. E aí ele fazia parte do povo judeu, sem ser um judeu, mas pertencendo a esse povo. Então, irmãos, Jesus Cristo, na sua época, ele instituiu o batismo, confirmando o que João Batista estava fazendo. Jesus Cristo indo a João Batista e sendo por ele batizado. Jesus instituiu algo novo na igreja, um novo ritual, que é o santo batismo. Então a palavra batismo quer dizer imersão. E sabemos que Cristo foi batizado no Rio Jordão. João Batista batizava numa região que havia várias águas. Portanto, um pouquinho de água na cabeça, um pouquinho de água na mão, no pé, isso não é batismo. Embora algumas pessoas chamem isso de batismo. O batismo cristão, bíblico, é uma lavagem total. E também a lavagem e a purificação pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade só nos poderá purificar se nós perdermos. Se eu disser, Espírito Santo me transforma e me ajuda, muda a minha natureza. Queridos irmãos, Jesus Cristo veio para nos trazer esperança de vida eterna, esperança de um mundo melhor. Tenho a impressão que troca de ministros, mudança de governos, eleição indireta ou indireta, não é que vai transformar esse mundo. Pode talvez melhorar. Mas o mundo melhor que esperamos e ansiamos não é também do PMDB, nem da Arena, nem outra coisa parecida, mas é uma nova terra, renovada pelo poder de Deus, depois da volta de Cristo. Novos céus também transformados. Quero repetir, Jesus dizendo a Nicodemos, isso está lá em Evangelho de São João, capítulo 3, se quiserem acompanhar, vou ler esse texto. Evangelho de São João, capítulo 3, verso 5. Você quer entrar no reino de Deus? Quer? Ouça essas palavras então. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João 3, verso 5. O reino de Deus aqui, tanto pode ser a igreja atualmente, a igreja de Deus aqui na terra, ou o reino de Deus que será estabelecido por ocasião da volta de Cristo aqui a esse mundo. Vida eterna, moraremos 1000 anos no céu, passeando pelas galáxias, pelos astros. Depois desses 1000 anos, voltaremos para essa terra totalmente transformada. Um pouco antes, haverá a destruição dos ímpios. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo ressuscitarão para receberem a destruição, serão totalmente lá e destruídos. Mas eu quero enfatizar aqui o reino de Deus. Alguns podem perguntar, mas como? Eu não fui batizado ainda, ou tal criança não foi batizada. Se você é um adulto, eu sou dessa idade, de 8, 9 anos, você tem que fazer a sua decisão. Ao lado de Cristo, seu puro evangelho,
Não evangelhos como estão sendo ensinados por aí, modificados, em que não se ensina a guardar a lei de Deus, falar em nome de Deus, falar em nome de Cristo, todo mundo fala. Mas seguir as orientações claras da Bíblia não são muitos que fazem. Jesus Cristo nasceu em Belém, passou aquela fase do lenço, voltou para a sua cidade, ou a cidade onde seus pais moravam, Nazaré. Ao 8º dia passou pelo ritual da circuncisão, um ritual instituído por Deus, que até hoje os queridos irmãos judeus praticam. Foi também apresentado ao templo. E eu quero perguntar aqui aos papais queridos que serão batizados. Ô Kelly, você foi dedicada ao Senhor? Foi? O papai deve lembrar-se quando foi, não é isso? Também o Marcelo foi dedicado também, está o irmão Eloy? Foi primeiro dedicado, não foi? Só o Serginho que não foi porque ele esteve na igreja no ano passado e não foi dado ao Senhor. Hoje, para quem esteve aqui presente nessa igreja pela manhã, eu realizei o serviço de dedicação. Crianças pequenas são dedicadas ao Senhor, depois que seus próprios pais também são dedicados. E nesse período, até 8, 9 anos, a criança é ensinada pelos pais, é ensinada pelas professoras da escola sabatina, recebe as orientações da igreja, para que mais tarde, quando ela tenha condições de exercer o seu livre-arbítrio, o seu dom de escolha, possa optar pela religião e possa optar pelo santo batismo. Jesus Cristo foi muito bem educado pela sua mãe, Maria. Aos 12 anos, por exemplo, quando foram a uma festa religiosa dos judeus, lá em Jerusalém, era um compromisso sério dos judeus, comparecer perante Jerusalém. E lá participar da festa. Muita gente, muito movimento. Maria, seu esposo José, estavam indo embora. E certamente Cristo deve estar junto desse povo, junto de algumas crianças. E ao irem embora procurando Jesus, realmente notaram que Cristo não estava com eles. Cristo ficou em Jerusalém. Parece que gostou da festa. Depois de alguns dias, na época eu tinha 12 anos, até a minha filha, que tem 4 anos, tem esse entendimento. Mamãe, hoje é sábado, posso ver televisão? Mamãe, posso comer isso? Ela sabe que algumas coisas são adequadas e outras não. Queridos jovens, amigos que estão aqui presentes, depois dos 12 anos, até os 30 anos, houve uma fase escura na vida de Cristo. E aos 30 anos, ele procurou e pediu o batismo. Eu quero dizer que nesta igreja já foram realizados vários batismos. No ano mesmo foi realizado o batismo em hora, do Marechal da Fonseca. Parenta é sobrinha de 3ª e 4ª geração. Ela aceitou a Cristo, era uma bairro da Santo André aqui em Faz. Ela tem quase 90 anos de idade. Muito lúcida, ela não anda, muito lúcida. Então eu quero aqui fazer uma observação. Você, porventura, já passou dos 50, dos 60, ou ainda é jovem, está nos 30, 40 anos ainda. Se você não se entregou a Cristo totalmente, se você ainda não estudou a Bíblia, eu peço que vocês pensem seriamente nisso. Ao observar essa cerimônia bonita, vocês poderão receber estudos bíblicos e no tempo apropriado também receber o batismo cristão. Esse batismo que será ministrado desta forma. Uma menina, mais ou menos da idade desses que serão batizados hoje, pediu o batismo. Pastor, eu quero batizar. Eu quero ser batizado. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero estar preparada quando Cristo voltar. Aí aquele dirigente pastor, puxa, mas será que ela entende, quer seguir a Cristo, que é seguir o Evangelho? Aí o pastor, dirigindo-se àquela menina, disse assim: você sabe o que é ser uma cristã, o que é fazer a vontade de Deus. E aí ela disse o seguinte: bem, é como se uma pessoa, antes de estar com Cristo, andasse pela rua e tropeçasse em alguma pedra. Foi perguntado a ela se ela não ia pecar mais depois que ela seria batizada. Então ela respondeu o seguinte: é como se fosse uma pessoa que estivesse andando pela rua, tropeçasse numa pedra, e se eu ocorrer isso antes de eu aceitar a Jesus, eu ia ficar no chão, ia gostar daquela lama, ia me lamear todo, e assim por diante. Agora, depois que eu aceito Cristo, é um pouco diferente. Eu ando pela rua, tropeço e às vezes caio, só que levanto e vou em frente. Queridos irmãos,
creio que alguns de vocês já foram batizados como Cristo foi, outros ainda não, mas o batismo tem essa simbologia. Purificação. Também é um testemunho público, não pode ser realizado o batismo secreto. É um testemunho público de que a pessoa aceitou Jesus e daí para frente ele está seguindo Jesus, mesmo cometendo problemas ou deslizes. A fé em seu sangue derramado, os homens são salvos do pecado e de sua penalidade? Sim. Havendo renunciado ao mundo e a seus caminhos de pecado, aceitastes a Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal e credes que Deus, por causa de Cristo, vos perdoou os pecados e vos concedeu um novo coração? Sim. Aceitais pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo-o como vosso intercessor no santuário celestial, e reclamais o cumprimento de sua promessa para fortalecer-vos na presença, ou pela presença de seu Espírito em vosso coração, de maneira que recebais o poder para fazer sua vontade? Sim. Credes que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e que constitui a única regra de fé e prática para os cristãos? Sim. Aceitai os 10 mandamentos como ainda vigorantes para os cristãos e tendes o propósito, pelo poder da presença de Cristo em vosso coração, de guardar esta lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana como o sábado do Senhor? Sim. É a breve vinda de Jesus a bendita esperança de vosso coração, e estáis resolvidos a preparar-vos pessoalmente para o encontro com o Senhor e a fazer tudo o que estiver ao vosso alcance para testemunhar de sua amorosa salvação, bem como pela vida e palavra, ajudar outros a prepararem-se para o glorioso aparecimento? Sim. Aceitais o ensino bíblico dos dons espirituais e credes que o dom de profecia na igreja remanescente é uma dessas características? Sim. Credes na organização da igreja e tendes o propósito de sustentar a igreja com vossos dízimos e ofertas, esforço pessoal e influência? Sim. Credes que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que tendes de honrar a Deus cuidando de vosso corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-vos de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda do fumo em qualquer de suas formas, para consumo humano, e do abuso e do tráfico de narcóticos ou de outras drogas? Sim. Conhecendo e compreendendo os princípios bíblicos básicos, tais como os ensina a Igreja Adventista do 7º dia, propondes-vos, pela graça de Deus, ordenar vossa vida em conformidade com estes princípios? Sim. Aceitais o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e desejais ser batizados dessa maneira como manifestação pública da vossa fé em Cristo e do perdão de vossos pecados? Sim. Credes que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte de sua comunhão e a ser nela aceitas? Sim. Desejais ser membros desta congregação local da Igreja Mundial? Sim. A todos os membros desta igreja que são a favor, então, que eles sejam aceitos como membros desta igreja, levantem a mão direita. Votados, então, serão membros desta igreja. Teremos agora a oração de consagração. Eu peço que o amigo os queridos irmãos e amigos que estão aqui, que saiam também fortalecidos, animados e desejosos de fazer a sua santa vontade. Senhor Deus, de uma forma especial, venha abençoar a Kelly, Marcelo, o Serginho, para que permaneçam nesse caminho e, sobretudo, estejam preparados quando teu Filho amado vier nas nuvens dos céus. Neste momento, então, que consagramos a eles, ao teu trabalho, e também nos consagramos nós todos. Venha abençoá-los e suas famílias também, seus amigos e vizinhos, que todos possam ver a Cristo através do comportamento e do testemunho desses três. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
respeito do batismo, agora vamos efetuá-lo. Temos aqui a pequena Kelly Cristina Nunes, já há algum tempo decidida por Jesus pelo batismo, e agora, na sua idade apropriada, ela será batizada. Curvemos então nossa trote. Prezada Kelly Cristina, segundo o teu desejo e a tua profissão de fé, e seguindo a ordem do Mestre Jesus, eu, como ministro do Evangelho, a batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado Marcelo, também no começo da sua vida decide-se a seguir a Jesus. E neste momento, seguindo a ordem do Mestre, e segundo também a tua profissão de fé e teu desejo, eu, como ministro do Evangelho, o batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como seu mestre, seu pai e também como seu irmão. E neste momento, segundo a sua ordem, e eu como ministro do Evangelho, batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que estão aqui nessa tarde, depois de vocês ouvirem mensagens também apresentadas pelo coral, também por esse conjunto, depois de ouvirem a pregação a respeito de Jesus, seu nascimento, a sua vida santa em nosso favor, e também ouvirem a respeito desse santo batismo, essa lavagem, essa purificação que é tanto física como também espiritual. Como eu disse durante minha pregação, que após a imersão, após o batismo propriamente dito, nós teríamos a oportunidade de termos uma oração. Como por um acaso tivemos o infortúnio de vir a falecer antes do batismo, mas a sua decisão já está tomada. O seu lugar no reino de Deus já está preparado. Então convido vocês, mais uma vez quero dar esta chance para que venham aqui à frente. Não mais ninguém que quer no futuro próximo, talvez daqui a alguns meses, receber esse batismo. Então agora, no lugar em que vocês estão, curvem a fronte, e vocês aqui na frente vão fazer do mesmo jeito, tá bom? Baixar a cabeça e fechar os olhos, tá? Vamos dirigir uma oração bem especial para vocês, tá bom? Fechem os olhos e abaixem a cabeça, tá? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo,
ser humano igual a nós, poderoso, que nos traz a salvação. Neste momento aqui estamos muito felizes porque sabemos que os anjos também cantam nos céus. E sabemos também que esses anjos estão aqui presentes. O Espírito Santo também atuando em nosso coração, nós, os que já fomos batizados, para que vivamos à altura do propósito que tomamos no passado. E também esses queridos jovens, esses queridos irmãos de mais idade também, ao tomarem a sua decisão ao lado do batismo, ao lado de Cristo, que eles sejam fortalecidos e que nada lhes impeça de ser efetuada essa sua decisão. Senhor, de uma forma especial, pedimos-te que aqueles que ainda estão resistindo ao Espírito Santo, que neste momento ainda possam tomar a sua decisão, o desejo de estudar a Bíblia e se preparar para a volta de Cristo, que ainda possa ser realidade na vida deles. Senhor, abençoe a todos esses que vieram aqui à frente, ajuda-os a dirigirem e a organizarem bem a sua vida, para que possam, no futuro próximo, pertencer ao teu povo aqui na terra e serem candidatos ao reino de Deus. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos-te por tudo isto. Amém.
Então agora, nesse momento muito importante, queremos chamar aquelas pessoas que contribuíram no preparo desses três, da Kelly, do Paulo Sérgio e também do Marcelo, nesse preparo para o reino de Deus. Então eu quero chamar aqui para entregar o certificado de batismo. Lá fora vocês poderão cumprimentar os três juvenis e também ver o certificado de batismo que eles recebem. Então eu quero chamar primeiramente aqui a mamãe da Kelly, Cristina Nunes, e também o pai, Joel, a Wanda, que sem dúvida contribuíram muito para esta festa em todos os seus detalhes. Quero também chamar aqui à frente, isso, venham cá então, a Wanda, o Joel. A Wanda está ocupada nos preparativos finais. Eu quero orientar o seguinte: quando encerrarmos a parte final, após a prece final, os nossos três juvenis sairão e receberão os cumprimentos lá fora. Todos, se quiserem cumprimentá-los, poderão fazê-lo lá fora. E queremos convidar também todos para amanhã, às 20 horas, para uma reunião bíblica que há aqui nesse local, todos os domingos às 20 horas. Então, quero entregar aqui o certificado da Kelly para o Joel e a Wanda, e decidem aí qual dos dois que vai entregar a ela. Kelly, pode vir aqui. Vem aqui também a mamãe Nalva e a irmãzinha Sheila. Elas contribuíram para o batismo do seu pequeno Paulo Sérgio. Pode vir também aqui, Paulo Sérgio. O papai não pôde estar presente, ele está longe. Então a mamãe, a Nalva e a Sheila farão a entrega do certificado de batismo ao pequeno Paulo Sérgio. Eu deixei por último, eu quero explicar melhor, que o nosso querido irmão Manuel Eloy, ele é ancião, foi ancião durante 87, será ancião durante 88, e ele que teve todo o trabalho juntamente com a sua esposa, a irmã Lúcia, peço que ela venha também aqui à frente, no preparo do pequeno Marcelo para o reino de Deus. Então, convido a irmã Lúcia, irmão Manuel Eloy, ancião desta igreja, para que tenha esse prazer de entregar aqui o certificado para o pequeno Marcelo Ferreira. Tá bom? Antes, porém, da prece final, mais uma vez vamos ouvir uma mensagem pelo conjunto Inspiração. Gostaria de dizer algumas palavras nesta igreja. Tivemos o privilégio de ver esta igreja nascer em 1972. Passaram-se os anos 1975, nós reunimos nesse salão aqui ao lado. Acho que é um supermercado pequeno, né? E hoje eu me sinto assim emocionado porque Vila Margarida cresceu, continua florindo e colhendo. Alguns dias ouvimos um pastor da União dizer o seguinte: bem-aventurada a igreja que tem um jovem pastor. Eu quero deixar aqui o meu pedido à liderança dessa igreja. Alguns tivemos a oportunidade de ajudá-los, dar os primeiros passinhos, irmão Etelvino, irmão Manuel Eloy e o Marcelo. Marcelo chegou aqui enrolado numa fralda, né, Marcelo? Pequenininho, cresceu, e outros jovens, outras irmãs também. Colaborem com o vosso lar, com esta igreja, o pastor Giron, que fez o primeiro batismo. Vamos dar todo o apoio a ele, fazer a nossa parte, que compensa semear. Eu desci do ônibus agora à tarde, eu disse, irmão
Noé, compensa seriar. Quantas noites descia sozinho com algum companheiro, barro, escuridão. Estivemos com os irmãos algumas noites, Semana Santa, mas compensa mesmo. Eu deixo aqui o meu agradecimento primeiramente a Deus, aos irmãos e às irmãs que continuam fazendo a sua parte, e essa valorosa juventude juvenis, vocês irão terminar o trabalho. Confiamos em Deus e nesse jovem distrito, liderado por um jovem pastor também. Obrigado. Vou se apresentar mais uma vez. Antes, porém, em nome do conjunto, queremos agradecer à direção dessa igreja, os membros dessa igreja, pela oportunidade que nos concedeu de estar aqui junto com vocês. E queremos desejar para vocês um final de ano feliz, né? E que até aqui o Senhor nos ajudou. E que o ano de 1988 possa ser repleto de bênção e saúde para todos vocês. É o meu desejo e a minha oração para todos nessa tarde. Antes do conjunto Inspiração encerrar esta cerimônia, eu quero fazer um agradecimento especial aqui, primeiramente ao pastor Cláudio Giron, que celebrou esta cerimônia. Como já foi dito, um pastor jovem e, além de tudo, amigo de Vila Santa Margarida. Os irmãos membros da Vila Santa Margarida podem perceber, já viram quanto ele fez com a nossa igreja. O entusiasmo, o ânimo que ele transmitiu para nós. Então, grande parte do resultado do nosso trabalho é por influência de um pastor jovem, realmente. Então, primeiramente, nós agradecemos isto. E, segundo, também queremos agradecer aqui a presença, Conjunto Inspiração da Igreja de Ferraz Vasconcelos, o coral da igreja local que apresentou, e quero agradecer também os meus parentes que convidei muito em cima da hora, na semana passada, e em grande número estão presentes. Eu gostaria, inclusive, que eles se levantassem para que a igreja conhecesse os meus tios, primos, sobrinhos, todos os meus parentes, por favor. Moram em Itaquera, em São Paulo, e são meus parentes e atenderam meu convite. Eu agradeço a presença de todos. Como vocês podem perceber, o dor que é uma família. Eu quero também agora agradecer a alguns colegas meus de trabalho que vieram de tão distante. Eu gostaria que agora esses colegas meus de trabalho que estão presentes se levantassem para que a igreja os conhecesse. Não são adventistas e vieram distante, 2, 3 horas de viagem, atendendo o meu convite. Alguns já foram embora por compromissos, mas atenderam. Muito obrigado. Agradeço também às pessoas da igreja de Ferraz que estão aqui presentes. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pela presença.